O Flamengo vive um novo drama em seu elenco, desta vez é no gol. Hugo Souza deve ser titular nos próximos jogos do Flamengo? Esse é um problema para o treinador Paulo Souza, mas parece que ele já tomou a sua decisão. Eu vou abrir aqui um site de notícias especializadas no Flamengo, né? O Coluna do Fla, e temos aqui a informação que, sem opções, Paulo Souza dá confiança e mantém Hugo Souza como titular no Flamengo, pessoal. Vejam só, o Flamengo se classificou às oitavas de final da Libertadores na primeira colocação do Grupo H. O que era para ser motivo de festa e comemoração virou preocupação, pois Hugo Souza voltou a falhar na vitória por 2-1 sobre o Sporting Cristal do Peru na terça-feira, 24 de maio. Paulo Souza tenta isolar o goleiro das críticas, criticado o preparador de goleiros busca motivar Hugo Souza e ambos tentam dar confiança ao atleta, garantindo a titularidade do camisa 45. Um dos principais motivos da manutenção do goleiro é a falta de opções no elenco. Diego Alves está se recuperando de uma lesão, o Santos também está com uma lesão e, de certa forma, os treinadores não têm boa relação com o goleiro, mas mesmo assim ele se recupera das dores, né? Estão falando aqui do Diego Alves, o Santos também machucado. Com isso, apenas Matheus Cunha, de 21 anos, poderia ser utilizado por Paulo Souza, que não quer queimar o atleta, colocando para jogar em um forte momento de pressão entre jogadores e dirigentes. O atleta, aqui o Hugo Souza, terá a oportunidade de mostrar serviço nesse domingo, dia 29 de maio, quando o Flamengo encara o Fluminense. A partida será no Maracanã e aqui continua a matéria falando sobre Flamengo e Fluminense, pessoal. Então, Hugo Souza sim deve ser titular no clássico. O que eu acho interessante dessa matéria é que ela constata muito bem que o clima no Flamengo não é bom e que o Paulo Souza e o preparador de goleiros não querem queimar um jovem atleta, que seria o Matheus Cunha, colocando para jogar em um clássico. Mas a verdade é que um dos principais motivos para as críticas ao time do Flamengo é justamente o seu goleiro. Então, colocar o Hugo Souza nesse jogo é estar mais próximo de um êxtase de raiva da torcida do Flamengo e de muita exaltação. E aí eu me refiro a vaias, a gritos, a protestos desde a escalação inicial. Enfim, eu não sei se é o melhor caminho trazer o Hugo Souza para esse jogo. É um jogo difícil, o Flamengo nessa temporada já sofreu muito contra o Fluminense, é um jogo complicadíssimo, um jogo muito importante para o Flamengo, pensando na tabela do Campeonato Brasileiro, porque uma derrota aproxima o Flamengo do Z4 da zona de rebaixamento, porém uma vitória leva o Flamengo lá para cima e pode deixar o Flamengo já coladinho no G6. Então é um jogo importantíssimo e não vejo como algo saudável colocar o Hugo Souza como titular nessa partida, porque não tem clima para que ele jogue. Ele vai ser vaiado desde a escalação inicial, sempre que ele tocar na bola, e se falhar vai ser pior ainda. Uma das coisas que eu sempre defendo aqui no canal, além da parte técnica do esporte, é a parte emocional. E o emocional do Hugo não está bem. E depois da última falha que ele teve, apesar da vitória do Flamengo na Libertadores, mas a falha que ele teve, que foi uma falha terrível, medonha, o emocional dele tá lá embaixo, o psicológico dele tá lá embaixo. O Paulo Souza, que já foi jogador, deveria saber disso e preservar nesse momento o Hugo Souza. Daqui a pouco, se o time do Flamengo engatar uma sequência de vitórias muito boa, a galera já estiver esquecendo o Hugo Souza, ele pode voltar, ele pode pegar um jogo mais simples de uma Copa do Brasil, pode pegar um jogo mais simples até pelo Campeonato Brasileiro mesmo e recuperar a confiança. Nesse momento, não é legal pro Hugo Souza tá entrando nesse tipo de jogo. E um dos argumentos que as pessoas falam é em relação ao Matheus Cunha, né? Que o Matheus Cunha não poderia jogar porque é um garoto. É um garoto, mas aqui eu abri o perfil do Matheus Cunha e tem o seguinte: data de nascimento,
24 de maio de 2001. Recentemente, o Matheus Cunha fez 21 anos. Local de nascimento, ele é de São Paulo, já fez base, né? Já foi goleiro da base do São Paulo Futebol Clube, tem 1,93 m de altura, uma altura até legal, né? Pode não ser o goleiro mais alto, mas dependendo da impulsão dele, ele é um goleiro que vai se impor ali no gol, 88 quilos, e tá no Flamengo atualmente. 21 anos. E tratam o Matheus Cunha como se ele tivesse 12. Tratam o Matheus Cunha como se ele fosse uma criança. Ele não é uma criança. Ele tem 21 anos, ele já passou pelo São Paulo Futebol Clube, agora está no Flamengo, já passou por diversas competições de base e, ao que tudo indica, é um grande goleiro. Então, assim, ele não é um garoto. A gente não tá falando aqui de um goleiro de 16, 17 anos que realmente poderia estranhar, não tem o ritmo de jogo, não conhece os outros jogadores do elenco. Realmente poderia pesar muito colocar esse tipo de jogador contra o Fluminense, que, repito, é um adversário muito difícil. Não é o caso do Matheus Cunha. Matheus Cunha tem 21 anos. Quando o Hugo Souza estreou no gol do Flamengo, ele tinha por volta dessa idade. Quando o Hugo Souza fez uma das primeiras partidas dele no time principal do Flamengo, lá contra o Palmeiras em 2020, que o Flamengo tinha um surto de Covid e precisou utilizar o Hugo Souza tinha 21 anos. E o Hugo Souza se demonstrou ser um goleiro até confiável naquela ocasião. Então por que o Matheus Cunha não pode ser utilizado agora? Eu utilizaria o Matheus Cunha, daria uma oportunidade para o garoto porque eu acho muito válido. Mas, repito, informação do site Coluna do Fla é que sem as opções que deseja, o Paulo Souza deve manter aí Hugo Souza como titular do Flamengo nesse jogo contra o Fluminense. Eu queria saber de vocês o que vocês acham sobre isso. Será que o Hugo Souza merece ir para o banco de reservas na próxima partida do Flamengo? E será que Paulo Souza está certo de manter o goleiro mesmo após as falhas nos últimos jogos? Deixa aqui embaixo o seu comentário. Não esquece também de estar deixando o seu like, se inscrevendo aqui em nosso canal para fazer parte do nosso time e compartilhar esse vídeo com um amigo ou amiga que gosta de futebol. Beleza? Forte abraço a todo mundo e até a próxima. Fui!